10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM. Bom dia a todos. Hoje falo-vos sobre as atividades de ar livre, que nos últimos anos se tem verificado um aumento de praticantes nestas atividades em Portugal. Este crescimento deve-se por várias razões. Uma delas explica-se porque as pessoas procuram atividades que envolvam novas experiências e novas emoções, mas também que sejam inovadoras e diversificadas e, ao mesmo tempo, que promovam os aspectos ligados à conservação e proteção da natureza. Isto acontece, como sabem, porque já existe na população uma consciência ambiental e de melhoria da própria saúde, o que é, de facto, de salientar. Existe uma vasta gama de atividades de ar livre, como por exemplo a simples caminhada, o birdwatching, BTT, canoagem, mergulho e muitas outras poderia aqui enumerar. Estas e outras atividades estão atualmente ao dispor da população, tanto em terra, como no ar, como na água. Se qualquer um de nós, como eu, pretender praticar atividades de ar livre, é possível que isso aconteça de duas formas distintas. Autonomamente, ou seja, sem recurso a qualquer entidade ou empresa certificada ou autorizada a organizá-las, ou então adquirindo um serviço de uma empresa especializada, seja ela qual for. Contudo, todos nós devemos ter em conta se a avaliação que fazemos sobre a escolha é a mais correta. Devemos sempre questionar-nos se de facto estamos preparados para a prática de atividades de ar livre em total autonomia, ou então, pelo contrário, se necessitamos de profissionais para o fazer. E por norma, é esta a segunda opção que escolhemos. Este é de facto um aspecto em que a avaliação do risco deve ser ponderado, no sentido de minimizar ao máximo os erros a cometer e, possivelmente, as lesões que daí possam advir, o que poderá eventualmente colocar em causa a nossa própria segurança e a nossa própria saúde. Independentemente da escolha que façamos, todos nós devemos ter a noção de que é da nossa responsabilidade o respeito pela natureza, o respeito pela biodiversidade, o respeito pelo património cultural e pelas populações locais. Por norma, eu tenho o costume de dar o exemplo de uma caminhada que aparentemente parece ser uma atividade simples, mas num percurso sinalizado pode transformar-se numa atividade de risco. Isto se o praticante estiver apenas a contar com a sinalização do percurso e esta, por exemplo, tiver sido vandalizada, já não existir. Para quem não está familiarizado com a zona, pode tornar-se num caso de vida ou de morte. Obviamente, dependendo das condições meteorológicas e também das condições do terreno. Com certeza ainda se lembram todos vós das notícias que relataram aqui há uns tempos alguns grupos de pessoas, nomeadamente escoteiros, que tiveram de ser resgatados pelas autoridades competentes por erros de orientação e por falhas na avaliação das condições meteorológicas. Digo-vos, sinceramente, que o risco nunca compensa. Antes de uma atividade de natureza, seja ela qual for, façam sempre a vossa própria avaliação. Deixo-vos, pois, com esta reflexão e até breve. 10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM.